Desculpem a nossa falha, acabei esquecendo de gravar. Mas, enfim, né? Para quem já viu o vídeo, para quem não viu, fica novamente o reforço, a recomendação, assistam. Não que isso seja determinante para o assunto que nós vamos tratar, mas apenas para vocês perceberem aqueles, né, que são observadores, se notaram alguma semelhança em termos de modus operandi, né? Ou seja, vestuário, procedimentos, algumas contradições, mas eu não vou dar spoiler, né? Vocês aí que assistiram o vídeo e que são observadores, como disse agora eu, professor Marcelo, vamos observar os observadores. O que vocês perceberam de comum no vídeo, as nossas falas antes do intervalo, e o que vocês perceberam, talvez, algo diferente daquilo que nós comentamos aqui no primeiro bloco. Fiquem à vontade aí para abrir o áudio, colocar no chat, fiquem à vontade. Ó, professor, de cara, a primeira coisa que eu vi foi que aquele moço que ia entrar, eu achei engraçado que ele tava de meia e com o sapato aberto, né? Bem diferente. E também que ele tava de shorts, basicamente. E de primeira instância foi isso. A primeira coisa foi isso. Tá, perfeito. Professor Marcelo, você quer comentar a respeito? Não, deixa o Felipe falar então. Peraí, tem o Felipe aqui que está com a mão levantada. Fiquemos à vontade. Como o professor Marcelo tem um conhecimento também sobre essa parte de elétrica, ele fique mais à vontade para também comentar aí a respeito. Felipe, quer comentar alguma coisa? Está com a mão levantada? Fique à vontade, por Tem favor. mais gente com a mão levantada também, não tem? É só eu. Não, tem vários, né? Que você acha que já estava com a mão levantada aqui, por isso que está na minha linha de frente e aqui, né? Você está diretamente à altura dos meus olhos aqui, por isso que eu coloquei e falei Felipe. Mas tem o Felipe, a Natália já falou. Os outros baixaram a mão agora. Ficou você, Felipe. Ah, então, tem isso aí que a Nathalie falou, né? Às vezes eu acho que foi porque o rapaz foi visitar e não foi com a vestimenta correta, porque eu duvido que ele ia entrar ali de short, né? Tipo, às vezes ele não sabia, mas é o que ela falou, né? É as vestimentas de antistática, né? Para não queimar os componentes. Igual você falou também, as funcionárias todas mulheres, né? Porque não pode ter força bruta ali nos processos. Muita coisa ali é computadorizada, né? Deu para reparar que muita coisa é computadorizada, e uma coisa que eu notei também é que eles têm aquele negócio de, como é que fala? É padrão universal, né? Tipo, eles acompanham o andamento para ver se a fábrica daqui tá igualzinha à fábrica lá da Taiwan. Onde que era o lugar lá? É Taiwan, né? Taiwan. Então, tipo assim, eles têm esse controle de qualidade mundial. Era só isso só que eu ia falar. Só complementando, Felipe, toda empresa, quando recebe visitantes, tem esse problema. Por isso que algumas empresas limitam visitantes. Realmente ele era visitante, ele era um repórter, né? Não sei se vocês observaram, os engenheiros todos estavam de calça, os equipamentos, aventais, né? Com os devidos cuidados, né? Tanto de segurança e tanto com a parte de equipamentos. Ele é um repórter, então ele estava ali, a finalidade era mostrar, ele não executou nenhuma atividade, né? Eu achei interessante, eu não percebi, sinceramente. A Luísa, ela comentou que percebeu algumas mulheres utilizando luvas, porém a luva estava com as pontas de dedos à mostra. Ela conseguiu perceber isso. Realmente, Luísa, é uma falha, né? Você tem o equipamento, se está apurado, né, você deve solicitar a troca do mesmo, bem notado. Não deveria estar com a luva furada, porque ela acaba perdendo a eficiência do equipamento, né? Bem notado. Eu não percebi, mas bem notado, não deveria. Agora, vocês perceberam também a preocupação com os equipamentos, a utilização das placas, né? O piso é totalmente aterrado, totalmente evitando a descarga de energia eletrostática sobre os equipamentos e vindo a danificar, né? Então, tem uma preocupação. Muito legal o vídeo, Wagner. Parabéns aí. É a primeira vez que eu estou vendo esse vídeo, achei bem bacana. O Marcelo, aproveitando também, né, para enriquecer aí o raciocínio, pessoal, são coisas assim que são importantes. Primeiramente, em relação ao repórter do Adrenaline. Eu gosto muito do site Adrenaline, gosto muito das avaliações técnicas que eles produzem, são de um conhecimento técnico profundo, mas aí eu sou obrigado a colocar uma vírgula,
abrir aspas e colocar uma exclamação no final. Está errado. Depõe contra a credibilidade, inclusive, do Adrenaline, porque são profissionais do meio, vocês estão visitando, né, uma empresa que praticamente tem sede fora do país, poderia simplesmente não ter sido permitida a entrada dele, porque ele realmente destoa. Então, a gente tem aqui 2 momentos, né? Primeiramente, reconheço a qualidade do conteúdo da Adrenaline. Repito, os testes da Adrenaline, as avaliações, os benchmarks são muito bem feitos, mas ali ele simplesmente se coloca, ele vai fazer uma visita técnica e realmente ele acaba representando até mal os profissionais da área, porque eu, como profissional da área, se eu for visitar hoje uma linha de produção, não precisa ser de placa-mãe, qualquer coisa, eu não iria de bermuda. Isso, de alguma forma, meio que denota alguma falta de seriedade com a própria área de estudos, com a própria área de trabalho. Não estamos dentro da sede do Google na Califórnia, não estamos. Porque o Google, aliás, o Google, não na Califórnia, no Vale do Silício, eles permitem algumas questões que aqui no escritório de São Paulo não tem. Você não vai ver ninguém no escritório do Google de São Paulo de skate, cara. Eles não fazem esse processo aqui, eles não têm essa postura aqui. Então, assim, claro, não tira a importância do vídeo, mas com um olhar mais criterioso, e aqui nós estamos no ambiente de formação e estamos avaliando tudo, não cabe. Será que custaria para ele ter ido de calça? Porque, querendo ou não, o próprio Adrenaline, que pertence ao Grupo UOL, né, o Grupo UOL comprou a Adrenaline justamente pela qualidade do conteúdo que eles produzem. A Intel, quando lançou... Caiu o vídeo sem áudio, Wagner. Pessoal, desculpem, estou falando aqui a hora sem áudio, perdão, vou repetir. Bom, foi no finalzinho só. Eu acho que esbarrei a mão aqui, então. Por exemplo, o site do Adrenaline foi adquirido pelo UOL há alguns anos atrás, né, pela qualidade do conteúdo que eles produzem e pelo nível de visibilidade que eles têm. Eu acho que não custaria nada ter ido realmente trajado de forma adequada, que é uma forma até de trazer seriedade ao teu conteúdo, uma vez que eles precisam desta credibilidade para conseguir o material através dos quais eles fazem os testes. Inclusive, estava sem o áudio, deixa eu repetir, no lançamento do Core 7 Extreme, há alguns anos atrás, a Intel não quis fornecer os processadores para eles testarem, até mesmo porque a Intel não está precisando ser testada pela Adrenaline. Ela não precisa disso, né? Mas são pequenos detalhes que, quando você para observar numa esfera técnica, porque você está numa empresa com sede em outro país. Por exemplo, eu não sei se você for na sede da Gigabyte em Taiwan, se eles vão permitir você entrar de bermuda. Porque quando nós, aqui na ETEC, fazíamos nossas visitas técnicas, em nenhum momento era autorizada a entrada de escolas com estudantes em ambientes profissionais de bermuda e sem identificação. Então, assim, não sei se caberia, e fica realmente aqui uma crítica formal, não caberia ter ido de bermuda, não tem absolutamente nada a ver. O foco está na linha de produção, sim, mas temos que observar esse detalhe. Na minha ótica, pecou. Agora, na questão técnica, uma coisa importante aí, Marcelo, eu falei, como a gente já viu esse vídeo várias vezes, né? A gente sabe quais são as colocações que a galera vai fazer. A questão da luva sem a ponta dos dedos é para permitir alguns itens que elas precisam pegar, mas detalhe, algumas funcionárias apenas, tá? E além da questão da luva antistática, as bancadas de trabalho são revestidas com uma manta antistática, tá? Então, mesmo que elas estivessem sem nenhuma luva, a própria manta antistática ali já faria esse trabalho de neutralizar essa questão da eletrostática. E no caso, a pontinha do dedo sem a cobertura da luva é para que elas possam ter sensibilidade, mas era uma ou outra na linha de produção ali, as demais devidamente equipadas. E repararam também que algumas estavam somente com uma das mãos com a luva?
e a outra 100, que elas tinham que pegar outros objetos, eu acho que eu estou falando demais aqui, né? Vocês que têm que observar, né? Por favor, deixa eu calar a boca aqui. Falem vocês, hein? Mais alguma colocação? Alguém viu algo demais aí? Felipe levantou a mão. Professor, então, eu fui procurar essa placa aqui em shoppings, né, em sites aqui no Brasil, e mal tem essa placa vendendo. Tipo, fabrica aqui, mas não vende aqui. Como é que funciona essa placa aí? Então, Felipe, dá uma olhada aqui, deixa eu dar uma olhada, inclusive, na data de criação deste vídeo, tá? Esse vídeo não é tão É recente, não, 2015, viu? ele é 2015, eu acho. Sim, sim, é uma placa que, enfim, primeiro que é uma placa, uma dessas placas que eles citaram ali, né, uma linha mais específica, algumas dessas placas vêm em poucos exemplares para o Brasil, porque tem tiragem pequena, Felipe, são placas com valor um pouquinho maior, você até encontra, mas não é tão comum, não, viu? Inclusive por ser Essa uma daí placa mais mesmo eu não antiga, achei né? quase nenhuma. Mercado Livre quase não tem. é, Outros sites também quase não tem. Você vê outros modelos, tipo, você pesquisa essa, aparece outros. Então, por ser 2015, veja bem, vamos lá, já se passaram aí 6 anos, é o tipo de material que dificilmente neste momento você vai ter alguém importando isso para vender aqui, né? Porque você já estaria falando de uma tecnologia, não digo que esteja, digamos assim, que não seria utilizável hoje, né? Mas que, veja bem, vamos partir do ponto de vista agora técnico, mas como consumidor. Qual seria o objetivo nesse momento, Felipe, de você adquirir uma placa desta magnitude com uma tecnologia de 2015? Olha o Ah, custo que você vai ter para professor, importar isso e para trazer, e no caso, como você coloca isso no mercado hoje, né? Há 6 anos atrás, talvez a gente encontrasse com um pouquinho mais de abundância. Hoje não, hoje é difícil, mas você encontra, tem que caçar. E aí, se eu, você encontrar, você fica naquelas, compro ou não compro? eu vejo mais pela questão assim, né? Por exemplo, só a placa aí, ó, o valor mínimo dela tá entre 700 e R$ 1.000. Então, tipo assim, já é o valor dependendo do computador de alguém que tá usando aqui, ó. Muitos da aula aqui devem ter um PC de 1.000, 2.000. Só Então, e que aí, Felipe, o olhar é ainda mais além, né? Qual é a tecnologia embarcada por esse valor? Qual é o processador que ela está disponibilizando para esta placa? Provavelmente, 2015 não será acima da sétima, da sexta, da quinta geração da Intel ou de outro fabricante. Inviável você pagar R$ 700 hoje numa tecnologia de 6 anos, porque por quanto tempo, né, você vai manter escalável essa tecnologia? Isso será assunto em algum momento nosso aqui. Quanto vale a pena você persistir numa arquitetura de 5, 6 anos atrás, mediante este avanço? Primeiro, é difícil encontrar peça de reposição, difícil encontrar mão de obra que queira mexer nisso, todo mundo foge, e o custo não é barato. Eu posso falar para vocês aqui, não queria entrar por esse caminho, senão a gente vai acabar, o assunto aqui é falar de placa-mãe, não nesses detalhes, a gente vai falar sobre isso com mais propriedade à frente. Eu comprei uma briga dessa pessoalmente alguns anos atrás, e posso falar para vocês, perdi dinheiro. Perdi dinheiro. Perdi dinheiro, gastei dinheiro nesta máquina, numa máquina que eu tinha aqui, persisti no erro, e me deixou na mão na hora que eu mais precisava. no caso você fala de comprar uma tecnologia antiga e investir nela. Sim, sim, foi o que eu fiz. Na verdade, eu não comprei, eu já tinha a máquina, né? Deu Ah, defeito, eu você falei, bom, fez o upgrade. ao invés de trocar por uma mais nova, eu resolvi simplesmente fazer a substituição por outra do mesmo, digamos assim, na mesma compatibilidade tecnológica para que eu pudesse aproveitar os demais componentes. Não deu outra. Quando eu troquei, demorou mais 3 meses, começou a queimar em escala. Foi parando um por um. E eu insisti. E mesmo assim, fiquei na mão, porque troquei todos os componentes. 4 meses depois, parou de novo. Investi um valor relativamente alto, porque não era barato, era uma placa-mãe relativamente boa, uma configuração muito específica, porque assim, à medida que você, não é questão de ser, digamos assim, vamos lá, vai, snob, pelo amor de Deus, não é isso, gente, mas à medida que vocês forem adquirindo conhecimento, você passa a ter um critério de escolha mais seletivo. Você já não compra qualquer coisa. Tá? Só que quando você fala de uma tecnologia, vamos lá, de 5, 6 anos ou até mais, né? Até mais, que é importado,
O professor Marcelo sabe disso. Como é, em que condições isso é importado? Vem num navio, vem no avião. É muito comum hoje os importadores fazerem o tipo de importação com embalagem OEM. O que é embalagem OEM? Não vem em caixas, vem em saquinhos, somente saquinhos antistáticos, para que você possa trazer mais quantidade. Então, assim, nem sempre isso é ruim e nem sempre é durável. Pode ser que você pegue uma que não dure, que dure só os 90 dias de garantia e acabou. Foi o que aconteceu comigo. E me deixou na mão justamente no momento de mais necessidade, final de semestre, conselho para acontecer, entrega de notas, e eu fiquei sem computador. E 2 vezes, eu fui lá, troquei a peça. 3 meses depois, num outro conselho, parou o processador. Então, investir e persistir, você tem que ter uma certa sensibilidade aí. Há uma linha muito tênue entre, digamos assim, você ser perseverante, né, e insistir em algo, ou ser teimoso e não partir para uma outra linha. Tudo bem? Mas vamos lá, para a gente poder começar a falar aqui da placa-mãe. Então, nós mostramos o vídeo aqui para vocês observarem a quantidade, né, a presença, né, o protagonismo da mulher nas linhas de produção, principalmente nas funções onde tem que fazer o quê? Verificações, apurar detalhes. Tudo bem? Tinha alguns homens lá, não eram só mulheres, não, tá? Fazendo aqui, né, no caso, equilibrando a coisa. Mas a presença, e se vocês assistirem o vídeo, procurarem no YouTube a Gigabyte em Taiwan mesmo, ainda tem mais mulheres ainda, né? E não é só a Gigabyte, outros fabricantes também. Então, nós passamos aqui só para vocês observarem como é feito, repararam no processo de soldagem. O professor Marcelo fez uma colocação aqui na primeira semana de aula, nas apresentações iniciais, falando sobre o quanto não vale a pena hoje investir em reparos de soldas. Mesmo que você encontre, né, empresas, locais específicos que façam esse trabalho, que deem uma garantia, porque simplesmente nós temos algumas implicações hoje que tornam quase impossível reproduzir o mesmo cenário do fabricante. Olhem as circunstâncias onde a placa era montada e como ela era banhada no processo de solda. É muito difícil, quase impossível reproduzir isso. Não dá. Tudo bem? Mas isso nós vamos retomar esse assunto mais à frente, quando formos falar, por exemplo, da parte de chipsets e soldas. É um assunto que a gente vai tratar mais à frente, mas fica aqui apenas a introdução. Tudo bem? Professor Marcelo, algum complemento aí? Fique à vontade. Não, é perfeito, Wagner. Inclusive, se a gente acha que a gente vai conseguir ter algumas atividades práticas aí, principalmente na parte de fonte, utilização de multímetro, aqui na instituição a gente tem alguns ferros de solda, tem um material para vocês poderem também soldar. Qual que é a finalidade? A finalidade aqui não é promover vocês um excelente soldador. Ah, nossa, eu vou sair daqui sabendo soldar. É vocês identificar, óbvio que a gente vai dar as técnicas, né, para vocês poderem executar, mas identificar a dificuldade que tem de soldar um equipamento numa placa, mãe ou alguma coisa desse tipo. Então, vocês sentir que não dá para fazer isso, porque, igual o professor Wagner falou, vocês não vão conseguir dar uma garantia, uma coisa desse tipo assim. É mais para vocês terem essa noção mesmo, assim, tá? Então, não tem condições, gente, é muito difícil. A pessoa que se aventurar a executar uma solda dessa de forma profissional está fadada a não ter sucesso. É muito difícil, você não consegue dar garantia mesmo. O processo ali, vocês perceberam, a solda, a temperatura do componente, do estanho ali, a que grau ele passa de uma forma uniforme, linear ali. Todos os componentes, então, eles são soldados praticamente todos ao mesmo tempo, em uma determinada temperatura. Eu não tenho ali, é um ou outro componente que vai ficar um pouquinho, tipo assim, falha. Um pouco resíduo de estanho ali, que a pessoa vem e só complementa, muito pouco ali, complementando no processo de inspeção visual. Então, vocês percebem, é muito difícil. Então, hoje eu acho, na verdade, placa-mãe e outras placas, na verdade, quando é identificado
um dano em algum componente eletrônico, profissionalmente falando para vocês, o ideal é você notificar o seu cliente e fazer a substituição. Agir de uma forma muito sincera, né? E falar que você não consegue fazer isso. E assim, né, Marcelo? Quando você identifica, por exemplo, uma possibilidade, aí você precisa também avaliar se realmente é viável, né? Por exemplo, eu conheço, inclusive por aqui eu tinha alguns contatos, né, de algumas empresas que investiram em tecnologia para isso há alguns anos atrás. E aí é um detalhe, uma estação de trabalho hoje de uso profissional para soldas BGA, elas custam relativamente caro. Ponto. E aí a pergunta, você emplaca 3, 4, 5 mil dólares num aparelho desse? Porque se você pagar R$100, 200 numa plaquinha, numa estação de solda simples, ela não te dá esta precisão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se você investir R$10 mil nesse tipo de estrutura, detalhe, qual é a demanda desse tipo de serviço na sua região ou no local onde você está, que vai recuperar esse investimento a médio e longo prazo? Porque independente da garantia, você investe R$10 mil aqui, estou trazendo para o real, tá? Esquece o dólar agora, porque se for colocar em dólar, desanima um pouco mais a conversa. Falando em reais, para a gente se sentir mais capaz, né? Você investe aí na casa dos 10 mil e você estrutura o teu laboratório e você coloca lá na tua empresa de suporte, de manutenção, reparamos BGA em placas gráficas, que custam uma fortuna. Uma placa gráfica hoje top de linha, você vai gastar aí de 3 a 4 mil, uma placa de média para boa capacidade. Então, se você investir nessa tecnologia e cobrar R$1.000 para fazer o reparo e der 90 dias de garantia, com um equipamento top de linha, quantos clientes você vai encontrar fazendo esse tipo, tendo essa necessidade para justificar o investimento nesta amplitude? Porque quando você vai hoje para São Paulo, Santa Efigênia, e eu já fiz isso algumas vezes nas minhas tentativas de persistir, primeiro, já não estão investindo mais nisso. Segundo, os poucos que investem, muitas vezes, jogam o preço lá em cima, que é para você não fazer, porque ele sabe que o risco de dar problema de novo é muito alto antes dos 90 dias e ele precisa se garantir, porque ele vai ter que gastar e fazer de novo. E os lugares que fazem e realmente duram mais do que 90 dias, vou ser bem sincero com vocês, eles não seguem a norma, eles colocam chumbo. Eles não respeitam o padrão, eles simplesmente vão lá, colocam o chumbo e realmente o chumbo, nesse detalhe, ele acaba garantindo um prazo maior. Porém, nunca vai voltar a funcionar pelo mesmo tempo. Então, é uma prática hoje muito questionável sob o ponto de vista do cliente. E se você for o profissional que pensa em seguir esse caminho, hoje ainda mais, porque cada vez a durabilidade dos componentes é menor. E isso não é papo de velho. Isso é fato. A gente percebe quando a gente compra hoje qualquer coisa, como a durabilidade é menor. E já falamos por quê. A ideia não é ser ruim por ser ruim, não é isso, gente. Existe hoje, em muitos lugares, realmente a chamada logística reversa, que estimula o descarte para que este material descartado seja reintroduzido, reinserido nas linhas de produção. Países que já investiram na transformação na sua linha de produção praticam isso já há mais de uma década. E chegará o dia que nós também faremos aqui no Brasil, mas há uma série de fatores que vão tornar isso possível algum dia. Para nós ainda está um pouquinho distante. Já temos legislação vigente para isso, mas a prática ainda é muito discreta, porque não é barato para um fabricante transformar a sua linha de produção para que ele possa reinserir na sua linha produtiva resíduos eletrônicos. Tem que trocar todo o seu equipamento, nós temos que ter uma cultura de coleta seletiva mais eficiente, e aí entra a nossa parte como cidadão. Então, é trabalho, talvez, para os nossos filhos, para os nossos netos, e lá um dia, porque é assim que funciona, gente, é linear e gradativo. Não é apenas uma questão de quero fazer agora. Demora, mas chegaremos lá. Tudo bem? Bom, vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos falar da placa-mãe. Quem é
a placa-mãe, ou melhor, o que é a placa-mãe. Vou começar aqui, vamos lá, compartilhando aqui com vocês. Professor Marcelo, fique à vontade aí para fazer as suas considerações. Eu gosto do diálogo, gosto do formato ao estilo podcast. Todo mundo vai participando. Eu acho super produtivo, super estimulante esse tipo de coisa. Assim ninguém dorme. Ótimo, Wagner. Isso mesmo. Eu estou aqui com um infográfico da placa-mãe, tá? O que é um infográfico? É uma imagem que informa. Correto? O significado aqui de infográfico. Deixa eu ampliá-lo aqui. Eu tenho aqui, ó, entre aspas, né, a placa-mãe em sua anatomia, né, termo mais da área médica, que mostra a composição das partes de uma placa-mãe. Primeira coisa que eu vou falar neste momento, marco zero, rota inicial do nosso GPS. Está gravado, o professor Marcelo é testemunha disso, eu estou falando. E se eu pudesse, talharia na pedra, porque se eu escrever no papel, o tempo há de apagar. Eu não costumo criar hierarquia de peças. O que é hierarquia de peças? É muito comum vocês assistirem em algum canal, né, de algum youtuber, ou verem alguma afirmação do tipo, placa-mãe é o componente mais importante do computador. Isso é definir hierarquia. Eu não costumo fazer isso. Até mesmo porque a placa-mãe sozinha não vai a lugar algum. Definir níveis de importância, classificar hierarquicamente, porque placa-mãe é mais importante, processador é mais importante. Gente, todos os componentes atuam em conjunto. Não importa se você pagou R$200 numa placa-mãe usada no LX ou no Mercado Livre, ou se você pagou 4.000 numa placa-mãe voltada para alta performance. Sozinha, ela não vai fazer o seu dispositivo funcionar. Então, eu tenho componentes, como, por exemplo, um capacitor na placa-mãe, que eletronicamente cumpre bravamente o seu papel, que se você for, em algum momento, observar o valor dele pela sua identificação, talvez você não pague R$10 em um capacitor. Mas sem esse capacitor, esse componente, a placa não funciona e o computador não liga. E aquele trabalho que deveria ser realizado por esse computador não será feito. E aquele cidadão ou cidadã que dependeria daquilo para atender outras pessoas também não faria. Então, ao meu ver, definir grau de hierarquia para componente, na minha ótica, é desnecessário. Porque você precisa de um conjunto funcionando e de uma combinação inteligente. Tudo bem? Então, essa é a primeira fala que eu costumo ter quando vamos falar aqui de componentes de computador, porque já todo mundo vem com essa ideia, né? Já temos um pré-julgamento. Não vou chamar de preconceito, porque é uma palavra que tem um significado meio que pejorativo aqui na nossa cultura, né? Preconceito. Então, vamos chamar de uma pré-definição de ideias. Tudo bem? Que todo mundo acredita que processador e placa-mãe são mais importantes. Não, não são. Eles precisam de outros também para funcionar em conjunto, senão a mágica não ocorre. E aí, na primeira atividade avaliativa que a gente faz, a gente cria um roteiro, né? Uma narrativa e um texto, e a galera se contradiz. Já manda de cara assim, ó, placa-mãe e processador são o mais importante e afirmo, está lá. Por quê? Por que é mais importante? Funciona sozinho? É a mesma coisa, né, que um neurocirurgião que dentro das especialidades médicas é considerado o Zeus dos médicos, né? Zeus entre os cirurgiões. Zeus, deus dos deuses na mitologia grega, né? O neurocirurgião dentro da categoria
do grupo seleto dos cirurgiões, é considerado o Zeus da cirurgia, né? Porque ele lida com o componente, entre aspas, né, biologicamente falando ali, com o cérebro humano, né? Sabemos mais sobre a origem do universo do que sobre o próprio cérebro humano. Então, quando você está num centro médico e chega o cirurgião, as pessoas olham para ele como se fosse Zeus, o deus dos deuses na mitologia grega. Ponto. Dentro do componente eletrônico computacional, o processador em cima de uma mesa não processa nada. A memória RAM dentro do seu bolso não vai alocar coisa alguma. E a placa-mãe, se não tiver uma fonte, que seja uma fonte made in Taiwan, de R$ 42, cara, com as pontas enferrujadas, sem uma fonte, ela também não vai fazer coisa alguma. Então, não me venha com esta conversa de que esse ou aquele componente é mais importante, porque todos precisam estar ali, senão não há o trabalho para ser feito. Perfeito? Anatomia da placa-mãe. Desmistificando mitos, vamos à placa-mãe. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui é apenas um infográfico, para que a gente enxergue as partes da placa-mãe. À altura dos nossos olhos aqui, senhores, eu tenho o soquete do processador. Tá? Primeira coisa, todos os termos, todos os nomes técnicos que nesse momento parece bula de remédio, é normal. A princípio é assim mesmo. Tá? E à medida que nós formos abordando o assunto aqui semana após semana, também é natural, e a gente espera que seja natural, que vá caindo na normalidade. O que nesse momento soa estranho, semana que vem já não soará tão estranho. E na outra, e assim sucessivamente. Mas tem um fator preponderante para que isso aconteça. Que vocês também tenham a iniciativa de continuar lendo sobre. Terminando a aula, eu acho, né? Acho que como vocês escolheram fazer um curso técnico sobre tecnologia, acredito eu, e aqui não é uma imposição, é uma colocação, acredito eu, que tecnologia esteja no rol dos interesses de vocês. Então, eu estou aqui neste momento com o infográfico do Tecmundo. Tecmundo, publicação que me agrada muito, principalmente para primeiro módulo. Tecmundo, Tectudo. O Adrenaline, do Sujeito de Bermuda, também é muito bom, mas o Adrenaline já é mais técnico. Se vocês pegarem agora, nesse momento, alguns vídeos de avaliação técnica do Adrenaline, não vai ajudar. Vocês vão sair meio que, nesse momento, não vão entender, porque muito do que é colocado ali é realmente conteúdo avançado. Mas Tecmundo, Tectudo, Canaltech tem uma abordagem muito simples. E nesse momento de primeiro módulo é muito importante ser abordagem simples. Muitas vezes, tecnicamente, não é muito técnico. Usa termos assim, meio que genéricos, né? Usa muita coisa que não é técnica. Mas eu acho que nesse primeiro contato, o importante é fazê-los entender. Porém, o curso não dura apenas um semestre. Esse contato mais informal, essa abordagem menos técnica, inicialmente serve para que vocês possam se aproximar do tema e começar a ganhar entendimento. Mas à medida que vocês forem avançando, é natural também que, vamos antenando aí, a gente precisa ter uma abordagem também técnica. E aí vem segundo, vem terceiro. Então, nesse primeiro momento, Tecmundo é muito legal, viu, gente? Ajuda bastante. Todo o material que vocês pegarem para ler dentro das publicações do Tecmundo, repito, Tectudo e também do Canaltech, depois eu disponibilizo os links aí. São canais que envolvem tecnologia e vários assuntos do tipo, né? Facilitam. E essas leituras paralelas ao curso vai trazendo bagagem para que vocês também vão se familiarizando com os termos. Então, o que é o soquete? Soquete é o nome do encaixe, que é esse aqui, ó, aonde eu conecto o processador do computador. Tudo bem? A placa-mãe é esse dispositivo aqui, que eu vou diminuir um pouquinho o zoom, né, para que vocês possam vê-la como um todo.
Aqui eu tenho a placa-mãe como um todo, tá? Onde vocês observaram a linha de produção da placa-mãe da Gigabyte, como isso é fabricado. A princípio, fazendo uma analogia bem distante, pelo amor de Deus, hein, gente? Não interpretem isso ao pé da letra, pelo amor de Deus, é apenas uma analogia, uma metáfora. É como uma bolacha wafer, com várias camadas, prensado. Aqui eu tenho soquete, que é o encaixe onde eu conecto o processador. Falaremos em uma aula somente do processador. E sempre, né? A placa-mãe, processador. Aqui ao lado eu tenho os slots de memória. Memória RAM. O que é a memória RAM? Memória RAM é um dispositivo, tá? Um item que faz parte da configuração do computador, que vai instalado aqui. Repare, a placa-mãe ela vem sem nada. Aqui vem apenas os locais aonde eu vou instalar os outros componentes. Então, a placa-mãe é um dispositivo central aonde eu conecto todos os componentes que fazem parte da configuração do computador. Por isso que eu disse e repito, e se preciso, reconheço firma num cartório. Nenhum componente é mais importante que o outro, porque eles não funcionam isoladamente, eles precisam estar em conjunto. Eu preciso da placa-mãe sendo alimentada de corrente elétrica, de eletricidade. Eu preciso do processador no soquete, que aqui não tem o processador, é apenas o local onde ele é encaixado. Ao lado, aumentando agora o zoom aqui, eu tenho os slots de memória. Neste caso aqui, tá? Desta ilustração, é um slot de memória para o padrão de memória DDR3. Não importa isso agora, tá? O importante é vocês saberem que aqui vai a memória. Quando formos falar especificamente de memória, falaremos dos padrões, né? Vale lembrar somente que os padrões são evoluções e cada padrão mais atual é superior, ele é melhor do que o padrão anterior, obviamente, e oferece mais desempenho. Ponto. Paremos aqui. Nesse momento eu quero mostrar a placa-mãe e o que vai conectado a ela. Então, falamos do soquete do processador, que cada processador tem um padrão de soquete específico, tudo bem? A placa-mãe, quando você compra uma placa-mãe e já tem um processador, é necessário que você observe a compatibilidade. A placa-mãe vem com um soquete e esse soquete tem um padrão, um número de identificação. Por esse número de identificação, nós podemos afirmar quais são os processadores que podem ser utilizados nesta placa. Nada é comprado aleatoriamente. Quando você opta por montar um computador peça por peça, componente por componente, óbvio, precisa haver coerência, compatibilidade tecnológica. Não posso simplesmente montar porque eu quero montar. Eu tenho que obedecer padrões de compatibilidade. Memória é desse lado aqui. Isso aqui chama-se slots de memória. E aqui eu tenho o soquete do processador. Subindo um pouquinho mais, eu tenho aqui um conector. Eu acho que explicar para que serve um conector de energia, eu acho que chega a ser redundante, mas no primeiro módulo nunca é redundante, é importante. Aqui eu vou conectar um dos pontos, né, de alimentação da fonte de alimentação. Tudo bem? Conector de energia ATX de 8 pinos, que ele se encaixa exatamente neste local aqui. A fonte de alimentação, vamos chegar nela. O nome já diz fonte de alimentação. Ela vai alimentar, ou seja, ela recebe, né, eletricidade da sua rede elétrica e vai transferir para a placa-mãe. A placa-mãe, na verdade, aqui é o conector que vai alimentar o processador, tá? O conector da fonte para a placa-mãe, porque eu tenho alimentação específica do processador hoje. O processador,
ele foi ganhando, digamos assim, condicionamento, entre aspas, físico, né? Hoje os processadores estão dotados de uma capacidade muito superior que os processadores de 20, 30 anos atrás. Então, nesse caso, quanto mais... E aí, voltemos à nossa aula número 1, gente. Eu não vou detalhar processador, porque teremos uma aula para isso. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre a evolução das gerações dos computadores. E chegou um momento, né, da evolução das gerações dos computadores que surgiu um componente chamado circuito integrado, né? O que é o circuito integrado? É uma plaquinha de silício que vai receber ali centenas, milhares de transistores. Transistores que surgiram também numa determinada geração tecnológica. Reparem, como nós não estamos perdidos na linha do tempo, há uma sequência. Para que hoje os processadores estejam operando na frequência que estão, produzindo e processando na velocidade que estão, é porque lá atrás partimos sob a ótica dos transistores, a redução no tamanho, aprendemos a integrar isso num circuito e chamar de chip, né? Circuito integrado. E quanto maior a quantidade de transistores dentro de um circuito integrado, maior a capacidade de processamento de um processador. Quanto mais transistores, e transistores vão fazer o quê? Eles estão sendo sempre alimentados por elétrons. Estamos falando de um dispositivo eletrônico, por onde passa eletricidade. E quanto mais transistores tem dentro de um circuito integrado, mais eu preciso alimentar. E chegou o momento que simplesmente colocar a mesma fonte de alimentação que servia para a placa-mãe para distribuir para tudo já não dava mais processador, porque ele demandava mais energia. Por quê? Porque ele tinha uma quantidade, tinha e continua tendo cada vez mais transistores. Chega um determinado momento que essa matemática começa a complicar um pouquinho. E aí a gente tem outros fatores que nas aulas de processadores nós vamos observar. Mas eu estou explicando por que eu tenho um conector maior aqui com 24 pinos na placa-mãe, que é onde eu tenho o conector principal da fonte de alimentação, que é encaixado nesse conector aqui, e aqui eu vou fornecer, transferir eletricidade para toda a placa. E todos os dispositivos que eu instalo nessa placa, por exemplo, ó, aqui eu tenho 4 slots de memória. Não significa que eu tenha 4 módulos de memória. Eu posso utilizar apenas um. Posso utilizar 2, posso utilizar, por exemplo, 3, ou posso utilizar os 4. Cada módulo de memória que eu encaixar aqui, ele vai receber energia elétrica através da pinagem que passa para cá. Ele recebe, a placa-mãe recebe energia daqui, por esse conector, vai transferindo para todos os dispositivos que eu tenho na placa. Diretamente? Não, não diretamente, tá, pessoal? Eu tenho, é que aqui nesta foto, nesse infográfico, está aparecendo apenas a parte de dispositivos computacionais. Eu tenho a parte eletrônica. Eu tenho reguladores de tensão, eu tenho os capacitores, que servem para regular a passagem de energia para cada dispositivo, porque cada um deles precisa de uma, digamos assim, uma carga correta. Isso não pode oscilar, tem que ser muito correto, muito preciso. Então, eu tenho um conjunto de dispositivos eletrônicos que atuam em paralelo ali, em sinergia, digamos assim, né? Para que eu possa fornecer corretamente a quantidade de energia suficiente para cada dispositivo aí. Se passar muito ou faltar muito, eu começo a ter o quê? Oscilação no funcionamento. E aí a coisa começa a complicar. Mas, enfim, eu estou explicando aqui para vocês sobre alimentação, porque eu tenho um conector aqui, o chamado conector 24 pinos, que é o conector principal da placa-mãe. E eu mostrei para vocês aqui do outro lado, um conector com 8 pinos, que é para transferir, fornecer eletricidade para o processador, que contei o porquê, né? Ele vem ganhando performance ao longo do tempo, e esta performance tem um custo, né? Ou seja, eu preciso de mais energia. Então, toma um conector só para você, beleza? Seguindo aqui em sentido horário, vai para a gente não perder a sequência. Falei aqui do
Módulo de memória. Teremos uma aula para falar só sobre memória. Pulei aqui o conector de energia do cooler, desculpem. E aqui um assunto vai lembrando ao outro. Vamos lá. Conector de energia. Aqui eu tenho um conector onde eu vou ligar o que aqui? O cooler, né? O que é o cooler, pessoal? O cooler é um mini ventilador, uma ventoinha que fica sobre o processador aqui. Nós temos o processador em cima do soquete, ele vai encaixado aqui. E em cima dele vai o dissipador de calor. Fiquem tranquilos que nós vamos estudar um dia somente para falar sobre dissipadores. E em cima do dissipador, nós temos o cooler, que é uma ventoinha, uma espécie de um ventiladorzinho. E ele é conectado aqui, ó, o cabinho que alimenta ele também com energia para que ele possa girar e ajudar a dissipar o calor. Porque é óbvio, né? Nós temos dentro de um processador, no circuito integrado, no chip do processador, milhões, podendo ter até bilhões de transistores operando ali. Isto vai gerar um calor absurdo. Eu preciso dissipar. O que é dissipar o calor? Eu preciso espalhar o calor. Eu não posso deixá-lo concentrado dentro desse chip. Senão ele vai aquecendo, aquecendo, aquecendo e pode queimar. Então, o funcionamento do processador requer alimentação de energia e dissipação do calor gerado pelo seu funcionamento. Ou seja, quanto mais eu processo, mais calor eu gero. E aí nós temos tecnologias hoje que podem utilizar esse calor gerado, né, além de dissipar, que é simplesmente espalhar o calor para que ele não se concentre dentro do processador e atrapalhe o seu desempenho e evite que ele venha queimar, eu posso pegar esse calor gerado e utilizá-lo em outro lugar como fonte de energia. É possível. A AMD tem essa tecnologia, chama-se RCM, Ressonant Clock Mesh. Já tem mais de uma década que esse calor gerado ela consegue aplicar em propulsão de energia em outros componentes. Como, por exemplo, isso ocorre na Fórmula 1 também há muito tempo, né? O atrito do freio, né, dos carros de Fórmula 1 gera uma energia que é armazenada, chama-se KERS, que é armazenada e pode ser utilizada em uma determinada quantidade de vezes ao longo de uma prova. Gerada onde essa energia? Pelo atrito do freio. Eu gero uma energia, armazeno, e ao invés de simplesmente perder essa energia, a engenharia automotiva na Fórmula 1 aprendeu a utilizar essa energia gerada pelo atrito dos freios, armazenar isso e tornar um propulsor de potência do motor. Algo parecido com isso, a AMD já faz há mais de uma década, tudo bem? Que é utilizar o calor gerado aqui para alimentar outros dispositivos. Ao invés de gastar energia para dissipar, eu reutilizo em outros lugares. Isso é inteligência. Vamos lá. O botão reset, o botão power, aqui é só uma ilustração, tá, pessoal? Onde eu posso resetar, reiniciar o computador, e aqui é onde eu ligo e desligo. Não é bem assim, tá? A gente vai ver isso em outra aula. Aqui é apenas uma ilustração. Descendo um pouco mais aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui o sentido horário aqui. Depois eu falo sobre os slots de expansão. Esse cara aqui, ó, o chipset, esse cara é importante, hein? Muito importante. Ele, ao longo do tempo, ele praticamente saiu de mero coadjuvante e hoje ele ocupa um papel de extrema relevância na placa-mãe. E eu já explico para vocês por quê. E eu dedico uma aula para falar só sobre o chipset. E, para minha surpresa, tá? E cada vez que eu pego para falar sobre isso, eu me deparo com uma realidade. Boa parte dos profissionais da área ainda não perceberam que o chipset se transformou em protagonista. Todo mundo ainda acha, grande parte dos profissionais do meio continua achando que o chipset é apenas um chip que auxilia no funcionamento da placa. Não mais. Não mais. Algumas placas, alguns chips, né? Detalhe, quem é que fabrica o chipset? São os fabricantes de processador, tá? Se você tem uma placa-mãe que vem com chipset Intel, obviamente, o processador que você vai utilizar é Intel. Não tem como ser diferente, tudo bem, gente? Não tem como.
E aí o que acontece? Vamos aqui à matemática, né? Vamos à escala de possibilidades no mundo real aqui. Tem um sujeito chamado Gordon Moore. Gordon Moore, tá? Não tem nada a ver com a lei de Moore, tá? Gordon Moore, lei de Murphy, aliás, né? Existe a lei de Moore, que é o que eu vou citar agora aqui. Gordon Moore, ele foi cofundador da Intel. Intel, gigante dos processadores, que sempre foi gigante, tá? Vocês optaram por falarmos de placa-mãe e nós não vimos aqui ainda o Piratas do Vale do Silício. Mas na história do Piratas do Vale do Silício, que conta ali o surgimento da Microsoft e da Apple, lá atrás, né, comecinho dos anos 80, a IBM já era a IBM, uma multinacional gigantesca, não preciso nem citar isso, porque tanto é que teve papel de destaque na Segunda Guerra Mundial. E a Intel também já era uma gigante do setor de processadores, né? Então, Gordon Moore, quando criou, né, esta empresa, e quando ela começa a se destacar aí no cenário de fabricar processadores, ele criou, entre aspas, tá? Chama-se Lei de Moore, mas não é de fato uma lei. Ele criou um incentivo para os seus funcionários, que é o seguinte: a Lei de Moore, criada pelo cofundador da Intel, né, preconizava que a cada 18 meses, né, 1 ano e meio praticamente, o poder computacional dos seus processadores tinha que dobrar. E a matemática era simples. À medida que eu conseguia diminuir o tamanho dos transistores, eu conseguia dobrar a quantidade de transistores dentro de uma placa de silício, correto? A matemática é simples. Quanto mais transistores, quanto menor o transistor, mais transistores eu consigo colocar numa placa de silício, no processador. Perfeito. Só que chegou um momento que ficou difícil na época, né? Isso foi há mais de 20 anos atrás, né, pessoal? Mais de 20 não, mais de 30 anos atrás. A tecnologia da época chegou um determinado momento que nós encontramos um chamado gargalo de Moore, né? Ele não conseguia mais fazer isso. Ele conseguia aumentar a quantidade ele conseguia até aumentar a quantidade, mas ele já não conseguia dissipar o calor. Ele já não conseguia fornecer a energia da forma como era necessário. E aí, a engenharia, a arquitetura da engenharia de produção dos processadores e das placas começaram a perceber que, bom, se o processador está com dificuldade de fazer o seu trabalho pela limitação de energia, calor, tamanho, eu posso dividir esse trabalho. Eu posso simplesmente arrumar um parceiro para ele. Correto? Eu posso... Que é aquela história, né? Sozinho, eu posso até chegar a algum lugar, mas acompanhado eu consigo fazer mais, né? E foi aí que os engenheiros, né, de hardware, na arquitetura da placa-mãe, o que é a arquitetura? A linha de produção e o seu projeto de montagem, resolveram investir na melhora do chipset. Aí a gente desce aqui a imagem, que é este cidadão aqui, que lá atrás, ele era apenas um chip. Ficava no cantinho aqui da placa, quietinho, ajudava com algumas coisinhas básicas, controles menores. Mas devido a esse gargalo de processamento, né, de desempenho do processador, a engenharia que produz aqui, os engenheiros que produziam esse trabalho, perceberam que podiam passar para o chipset mais funções. E aí, quanto mais funções o chipset acumulasse, mais processamento e mais transistores disponíveis ficariam para o processador poder fazer outras tarefas. E isso foi fazendo com que o chipset fosse ganhando o quê? Entre aspas, massa muscular. Contratar um personal para ele e colocar o processador para fazer o processador não, né? O chipset para fazer crossfit. E ele ficou muito melhor, mais rápido, mais potente, mais capaz. E praticamente dividiu esse protagonismo com o processador. O grande problema é que muita gente não percebeu isso e continua comprando placa-mãe achando que o chipset é só
chipzinho. E é aquela coisa, né, gente? Infelizmente, eu não estou aqui para fazer críticas a nada, é simplesmente uma constatação. Informação está aí. Transformar em conhecimento é para quem procura. É só ler. Leia. Quando você for comprar uma placa-mãe, presta atenção, leia sobre isso. Mas pesquisa um pouquinho, vocês vão perceber que praticamente hoje, 90% do valor agregado a uma placa-mãe é por causa desse cara aqui, ó, o chipset. Algumas placas possuem chipsets tão potentes que eles tiram praticamente quase que todo o trabalho do processador. E aí tem dois momentos, né? Tem aquele cara que compra sem saber e tem aquele que compra sabendo, mas sabendo errado. Porque simplesmente ele investe uma grana absurda numa placa-mãe, investe o dobro num processador, e aí ele nem percebe que mais da metade do processamento é feito pelo chipset e não pelo processador. Tem algumas arquiteturas da Intel e da AMD que contrabalanceiam isso de tal forma que o trabalho muitas vezes fica mais com o chipset do que com o processador, e a maioria desconhece, porque não lê, não se informa. E aí nós temos um olhar aqui que eu gosto de enfatizar isso. Vocês não estão num curso para usar tecnologia. Vocês estão num curso para quem desenvolve tecnologia, para quem entende tecnologia. O olhar que vocês têm que ter sobre tecnologia é o olhar dos bastidores. O conhecimento para vocês tem que ser matéria-prima e não vitrine. Esse tipo de assunto que pode parecer para muitos, poxa, mas para que eu preciso saber disso? Ué, porque você está num curso, meu. Você está num curso técnico, se conhecimento não faz sentido, repense. 90% do valor de uma placa-mãe hoje é por causa dele, ó, chipset. E o nome do modelo da placa-mãe geralmente tem o chipset. E ninguém nem sabe. Clica, paga e leva. E não sabe o que está levando. Porque não nem para se informar. Porém, nós aqui estamos numa outra ótica. Somos ou estamos nos preparando para sermos o quê? Profissionais do meio. Então, o nosso conhecimento tem que sair um pouquinho dessa base. E, como eu sempre digo, o conhecimento não ocupa espaço, ele só ajuda. Na hora de escolher uma placa-mãe, pelo amor de Deus, gente, vamos prestar atenção no chipset. A gente vai estudar isso aqui com propriedade. Porém, eu procuro também, né? Claro, vocês perceberam que quem dita o caminho aqui são vocês. É pelo interesse de vocês. Eu dou a oportunidade de vocês direcionarem aqui as nossas aulas. Ó, hoje a gente quer falar sobre placa-mãe. Lógico, tem um parâmetro, né? Não ia chegar aqui e colocar um assunto que não tem nada a ver. Então, à medida que eu vou percebendo que a abordagem está ganhando interesse, a gente vai descendo um pouco mais. Se também vocês sinalizarem para mim que não estão interessados, eu sigo por outro caminho. Mas se tem uma coisa que eu não costumo fazer, é trafegar o caminho do mais do mesmo. Saber aquilo que todo mundo já sabe. Eu sou um pouquinho diferente. Eu gosto de abordar algo um pouco fora do comum. Porque o comum todo mundo já faz. O legal é depois de 1 ano e meio dentro de uma ETEC, eu me destaque do comum. Eu, pelo menos, sempre tive isso comigo. E compartilho isso com vocês e convido vocês a virem nessa mesma ótica. Isso faz de vocês, ou fará de vocês, profissionais um pouquinho diferente. Não é questão de ser melhor ou pior, gente. É só ter um conhecimento que a grande maioria não para observar. E conhecimento dentro do mercado profissional, ele seleciona o profissional muito bom, do regular e do medíocre. Medíocre não no sentido negativo, porque a gente tem uma interpretação errada da palavra medíocre. Medíocre não é ruim, medíocre é mediano. Temos uma interpretação equivocada da palavra medíocre. Profissionais medíocres, não sei se é isso que vale a pena depois de 1000 horas de uma área de estudos, tudo bem? Então, o chipset é um cara muito importante aqui, que hoje divide, sim, essa responsabilidade com o processador. Algumas linhas de montagem, algumas placas e algumas combinações, porque aí tem que saber escolher, claro. Você escolher uma placa-mãe que tenha um determinado chipset,
que combinado com determinados processadores, opa, rola uma química aí que faz a coisa funcionar diferente. Isso chama-se combinação de arquiteturas. Você precisa conhecer a linha de montagem e entender, vamos lá, é o Intel? Perfeito. Qual é o chipset da Intel que está na minha placa-mãe? Perfeito. Para esse chipset Intel, quais são as indicações técnicas do fabricante para padrões de memória que ele vai desempenhar, explorar melhor a memória? Então, a gente vai optar por aquela memória. Dentro das placas gráficas, quais são as prerrogativas do fabricante que combinam melhor com essas ou aquelas placas gráficas no mercado? Isso chama-se pesquisa, combinação de arquitetura, para que eu tenha o máximo de performance com o menor investimento. Isso é fazer acontecer, de fato, o chamado custo-benefício. Custo-benefício não é só verificar preço. É preço e funcionalidade. Mas, para isso, eu preciso realmente desse fator. Estudar a arquitetura do fabricante. Entender quais arquiteturas se conversam melhor. E aí eu potencializo isso. Eu não preciso... Claro, se eu puder, ótimo. Compro o melhor do melhor, aí é fácil. Se você pegar, nem sempre, né? Haja visto que PSG está investindo nisso, né? Está lá, Neymar e Messi juntos. Vamos ver o que eles vão ganhar. Espero que dê certo. Vai, o futebol agradece. Mas, na parte de tecnologia, você combinando o melhor e ligando errado não funciona. Mas se você pegar o que tem de melhor de placa-mãe, o que tem de melhor de processador, o que tem de melhor de memória, e ligar direitinho, você vai ter o melhor desempenho. Mas se você pegar o que tem de melhor e explorar as características de funcionamento que combinam e potencializam cada um dos indivíduos participantes desse grupo, você tem a excelência. E isso é para poucos. Saber combinar arquiteturas e tirar o máximo de cada componente. Isso é arte, cara. Isso é mais do que tecnologia, isso é estado da arte. Tudo o resto é fazer o óbvio, é só ligar cabo. Combinar arquiteturas é quase que fazer uma análise de DNA de uma tecnologia, que não existe isso. Existe arquitetura de montagem. É você combinar o que tem de melhor em cada fabricante, que se conversa melhor, e potencializar isso numa linha de montagem. E fazer ainda melhor quando você conseguir fazer isso investindo o mínimo possível. Você tira o máximo do mínimo. Aí nós temos a excelência do investimento. Usar o melhor e ter o melhor resultado é o mínimo que você podia fazer. Quero ver fazer o contrário. É você não ter capital para investir, você ter pouca capacidade de recurso e mesmo assim você fazer o melhor. Aí sim, isso é excelência. É fazer o melhor que puder com o mínimo de recurso possível. E a gente pode falar isso com uma certa propriedade, porque, olha, há 25 anos atrás, nós tínhamos um laboratório só na ETEC. E tinha 3 cursos rodando, com um laboratório só, informática, edificações e turismo. Então, a gente, como, como preconiza Nietzsche, né? O sofrimento é adubo da alma. A necessidade, ela te aperfeiçoa sempre, ela lapida. Ou você dá um jeito e faz acontecer, ou simplesmente não acontece, cara. Simples assim. E aí, continuando o raciocínio aqui, pessoal, para a gente seguir aqui as placas, eu tenho os conectores laterais, aliás, laterais não, né? Os conectores do painel traseiro da placa-mãe. Depois eu mostro uma foto, né? Porque aqui na ilustração é só um desenho, portas USB, conector de rede, conector multimídia, que fica aqui na parte traseira do gabinete. E seguindo, como disse, em sentido horário, conectores para porta USB, os conectores frontais aqui do computador, onde você, enfim, tem o botão de liga-desliga, você tem ali algumas inserções, algumas entradas no gabinete, né, que são todas conectadas aqui. Aqui nós temos os slots de expansão,
O que são slots de expansão? O nome já diz, slot, expansão. É onde eu posso expandir os recursos da placa-mãe. Todo fabricante hoje, quando fornece, né, fabrica uma placa, ele já distribui aí, né, a bordo, né, ou on-board, que nós vamos falar sobre placa-mãe on-board e placa-mãe off-board. Junto com a placa-mãe já de série, o fabricante já disponibiliza um adaptador de áudio para que você possa necessariamente aí ouvir, né, alguma coisa no seu no dispositivo. Vai ter aí um adaptador de áudio, um adaptador de vídeo para que você possa ligar um monitor, né? E um adaptador de rede para que você possa, obviamente, se conectar a uma rede. Hoje, um dispositivo computacional sem acesso a uma rede, se der para colocar água e pôr uma planta, pois bem, se não der, joga fora. Porque você tem que ter conexão. Tecnologia sem conexão hoje é uma tecnologia que já nasce morta, não serve para nada. Então aqui, ó, são os conectores nesse lado aqui que já vem de fábrica com esses dispositivos. Mas supondo que eu não quero usar somente esses que venham de fábrica, eu quero potencializar, eu quero expandir. Eu tenho um adaptador de vídeo aqui, que ele vem de fábrica com algum recurso até que razoável. Ele está aqui, ó, mas eu tenho um chipzinho que controla isso por aqui, ou muitas vezes não está aqui. Aqui está apenas a conexão, mas quem está controlando o vídeo é o chipset. Ele segue aqui todo o mapeamento da placa, né? Tem os chamados barramentos, que nós vamos estudar isso aqui, onde ele se conecta e faz o gerenciamento disso. Nós temos algumas placas que têm apenas um chipset, que concentra tudo isso, e as placas mais antigas tinham 2 chipsets. Um chamado ponte norte, que ficava mais acima aqui, ó, próximo do processador, gerenciando memória e esses conectores. Hoje, os fabricantes atuais concentram tudo num único chipset, que acaba, enfim, gerenciando essas funções aqui, digamos assim, periféricas, né, ao redor dele, e libera o processador para outras funções. Mas voltando ao slot de expansão, eu, além desses dispositivos internos que já vem soldado à placa-mãe, por exemplo, um áudio-vídeo, eu quero comprar um computador para jogar. Eu quero que a minha resolução de imagem seja perfeita. Eu quero jogar em 4K. Uma imagem assim, com uma renderização tão real que eu achei que pareça um filme. Um adaptador de vídeo padrão que venha fornecido pelo fabricante não permite isso. Você precisa comprar, adquirir uma placa gráfica de alta performance, né? Desde que sua placa-mãe suporte. E aí, esta placa, estou citando um exemplo de uso de placa de expansão. Esta placa gráfica de alta performance, né? Também conhecida por placa de vídeo, você instala, por exemplo, num slot de expansão. Nesse caso aqui, ó, eu tenho slots de expansão específicos para placas de vídeo. Aqui eu tenho um chamado PCI Express. Na verdade, não é que ele é chamado PCI Express. PCI é o barramento que ele utiliza. O que é o barramento? É a comunicação interna da placa-mãe entre os componentes. Barramento, via de comunicação. Barramento PCI é um dos mais tradicionais, porém ele veio ao longo do tempo e da história evoluindo muito. Hoje a tecnologia em voga no segmento do barramento PCI é o PCI Express. E as placas, né, digamos assim, direcionadas para esta finalidade gamer, né, que é um segmento forte, que lida com um apelo muito forte, que é o entretenimento. As placas gamers de alta performance vêm com 4 ou até 5 slots PCIs, com a mesma característica, onde você pode combinar em série 3, 4, 5 placas gráficas ou mais. Depende da possibilidade de suporte da placa-mãe e o céu não é o limite aí é o teu bolso, né? O quanto você consegue investir, porque isso não é para amadores, é uma brincadeira, um hobby muito caro. Nós vamos pegar aqui algumas aulas também para falar apenas sobre dispositivos de alta performance, que é muito bacana, que isso estimula o interesse, porque geralmente todo mundo gosta de um joguinho, né?
entretenimento. Então, a gente vai falar sobre isso também com mais propriedade. O nosso horário está se esvaindo aqui. Inicialmente, hoje, eu queria introduzir para vocês a placa-mãe. Na próxima aula, eu vou mostrar a placa-mãe não com infográfico, mas com uma imagem mesmo, detalhando cada função. Nesse primeiro momento, foi uma apresentação do tipo, ela está dizendo boa noite para vocês e convidando vocês a conhecê-la um pouco melhor. Mas saiba lidar com ela, porque a placa-mãe precisa de conhecimento, como eu falei. Conhecimento, ele permite, ele torna possível. É nisso que a gente está focando aqui. Tudo bem? Deixa eu voltar para vocês aqui. Ô, Wagner, bateu o sinal aqui. Estou vendo algumas mãos levantadas aqui, gente. Eu estava com a tela compartilhada e não estava vendo vocês. Então, aqui temos mais uns 10 minutinhos. Felipe, quer perguntar alguma coisa? Tem o Murilo. Fique à vontade, sou todo ouvidos aqui. Pessoal, estava sem áudio aqui. Vocês me chamaram? Porque simplesmente o meu headset acabou. Ô, Vagnão, bateu o sinal aqui. Faz tempo? Não, que aqui bate 5 minutos. Aqui, na verdade, bate antes do tempo, você lembra? Quem estava com a mão levantada há um tempinho era o Felipe. Cara, desculpe, é que a bateria do meu headset aqui acabou e eu fiquei sem áudio. Perdão, gente. Desculpe, hein? Não, mas quando a aula é boa é assim mesmo. Ó, gente. Então, na semana que vem a gente esclarece aí com mais detalhes, a gente retoma o assunto, tudo bem? Desculpa aí, viu? Vagnão. Oi. Vou abrir o vídeo aqui. Perfeito. Olha quem tá mandando um beijo para você, Vagnão. Tudo bem? Como é que tá? Boa noite. Tudo bem, meu amor? Tudo bom? Bem. Como é que tá a senhora? Tudo bem? Dona Edel. Que legal, gente. Bacana, bacana. Marcelo, você me desculpe, realmente eu perdi o meu headset aqui, cara. Foi mal, viu? Desculpa, é que aqui acaba batendo um pouquinho antes. A gente tem um delayzinho do presencial pro remoto, né? A gente bate 22h50, né, na verdade. Bateu 45. Tá então, bom? Perfeito. Na semana que vem a gente começa falando sobre, novamente, placa-mãe, para a gente retomar esse assunto aqui e esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Pessoal, boa noite, perdão aqui pelo áudio que acabou. Marcelo, até semana que vem, gente. Boa noite. Wagner, um abraço, excelente aula. Obrigado, parabéns aí. Opa, eu que agradeço pela parceria. Até mais. Tchau, tchau.